No livro de Hebreus, no capítulo 12, nós vamos ler os versículos 14 e 15. Hebreus capítulo 12, versículos 14 e 15. Eu gosto sempre de partir de um texto bíblico antes de construir o raciocínio da nossa reflexão e depois a aplicação. Outro dia alguém me perguntou: pastor, tem algum lugar da Bíblia que exija que seja desse jeito uma pregação? Eu falei: não, mas também não tem nenhum que proíba. Na verdade, a Bíblia diz que quando Filipe, o evangelista em Samaria, dirigido pelo Espírito Santo a sair a uma estrada deserta, depois encontra aquele etíope, a Bíblia diz que ele ouve o etíope lendo um texto, ele sobe na carruagem e a Bíblia diz, começando daquela escritura, lhe anunciou a Jesus. Pronto, achei uma base bíblica para isso. Hebreus capítulo 12, versículos 14 e 15 diz assim, eu vou ler a Nova Almeida atualizada, a versão. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. Bom, nós temos algumas instruções claras e diretas da palavra de Deus e eu gostaria que a gente pudesse dar uma examinada não apenas na declaração em si do autor de Hebreus, mas no que está por trás disso. Em primeiro lugar, nós precisamos reconhecer que ele está falando de algo que pode se tornar danoso, não apenas para nós, mas para outras pessoas. Ele fala a respeito de uma raiz de amargura que, se brotar, ele diz, não apenas vai causar perturbação na minha e na sua vida, de quem deixamos isso acontecer, mas a Bíblia diz que, por meio dela, muitos outros acabam sendo contaminados. Dentro dessa série que o pastor Eibe tem entendido de Deus, de trabalhar a restauração, eu sei que há muitos aspectos distintos. Deus fez algo especial na vida de muita gente domingo passado, e a pergunta para qualquer pessoa que alcançou esse lugar de restauração é, e agora? E a gente tem percebido sempre na vida de pessoas que foram feridas de diversas formas. A gente pode abrir o leque e falar de muita coisa, desde o pecado. Agora, considerando que nós temos um convívio social, e que há sempre um desafio em qualquer nível de relacionamento. Quando você faz uma estatística dentro e fora da igreja, a quantidade de gente que foi ferida por outras é enorme. E, normalmente, nós temos a tendência de responsabilizar alguém que nos feriu, que travou a nossa vida, ou, na linguagem da moçada hoje em dia, que azarou a vida da gente. Mas a palavra de Deus coloca uma responsabilidade mais em cima de mim e de você, não nos permitir ser feridos ou ficar ofendidos, do que mero e simplesmente Deus tratar apenas com quem errou conosco. É lógico que existem os dois lados, e Deus sempre vai tratar com as duas partes, mas o ponto que eu quero destacar é que nada rouba de mim e de você a nossa responsabilidade de cuidar para que o problema não aconteça. Então, eu quero chamar a sua atenção, porque o versículo 14 começa dizendo, procurem viver em paz com todos. A NVI, a Nova Versão Internacional, traduziu, esforcem-se para viver em paz com todos. Eu acho interessante que essa palavra aqui, traduzida como paz, é a palavra grega eirene. Ela significa ausência de guerras, harmonia. O que você acha que a palavra de Deus está querendo dizer com procure viver em paz? Evite guerras, procure harmonia. Onde? Ele está falando de um ambiente relacional, da necessidade de que a gente não deixe, em termos de relacionamentos, a maionese desandar, a coisa ir para o lugar errado. Então, quando eu olho para essa instrução e advertência bíblica, de que eu e você temos que procurar isso, de que eu e você temos que nos esforçar por isso, eu entendo que isso é nossa responsabilidade. Na sequência ele diz, e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A princípio você pode olhar e dizer, bom, ele está falando de duas coisas. Uma é viver em paz,
outro é buscar a santificação. Essa ideia cabe no desdobramento dos versículos, porque no 15 ele vai falar de evitar a raiz de amargura, e a partir do 16 ele fala sobre não ser profano como Esaú. Mas há também um outro aspecto aqui, de que santificação se manifesta também nos nossos relacionamentos. Muitas vezes nós achamos que santificação é evitar apenas aqueles pecados que a gente considera um pouquinho mais grave. Mas esse aspecto relacional é muito sério, né? Por exemplo, em 1 Timóteo 2,8, a Bíblia fala sobre, né, orarmos levantando mãos santas, e a Bíblia diz assim, sem ira nem contenda. O que caracteriza a definição da mão santa erguida na oração é a ausência de pecados de relacionamento, ira e contenda. Raramente a gente está contendendo só conosco mesmo, ou irado só com a gente mesmo, né? Normalmente isso é o que acontece no ambiente relacional. Olha, gente, a Bíblia é um livro de relacionamentos. Quando você olha, por exemplo, para os 10 mandamentos da Velha Aliança, 4 ditavam o nosso relacionamento com Deus, e os outros 6 o nosso relacionamento com as pessoas. E nós precisamos entender que santificação se manifesta também nesse aspecto relacional. Aliás, nós vamos abordar isso daqui a pouco. Jesus diz que não perdoar os outros implica em você nem poder viver a manifestação do perdão de Deus na sua vida. Então nós não podemos tratar disso de forma leviana, né? Ao olhar para a Escritura, eu percebo que Deus não quer apenas nos dar a receita para resolver o problema da raiz de amargura que já brotou. Ele está nos dando um caminho para que isso nem sequer precise acontecer. Então eu só queria que a gente considerasse, né, junto com essa ideia do que é seguir a paz com todos, qual é a consequência da gente ignorar essa instrução, né, da palavra de Deus. Então ele diz, não aconteça, se você ainda tiver aí com o texto aberto, ele diz no versículo 15, cuidem para que ninguém, e esse ninguém é, o cuidado é comigo e é com os outros à minha volta, o cuidado é comigo e com o corpo de Cristo. Então ele diz, cuide que ninguém fique afastado da graça de Deus. A NVI diz que ninguém se exclua da graça de Deus. Uma outra tradução diz que ninguém se prive da graça de Deus. É interessante você pensar no poder que a ofensa tem. Ela não apenas vai te ferir emocionalmente, ela vai te ferir e te destruir espiritualmente. Isso é muito sério. Eu já ouvi muita gente falar aquele ditado popular antigo, né, que o ressentimento é algo semelhante a alguém que todo dia toma um copo de veneno esperando que quem o feriu morra. Mas a gente pensa nisso apenas, né, quando falamos do veneno, da ilustração do veneno, a gente pensa apenas no aspecto de danos emocionais. Nós precisamos entender que a advertência bíblica envolve dano espiritual. Além de causar perturbação, quando a Bíblia fala de gente ser contaminada, não é apenas essa amargura emocional de quem está destilando veneno, mas isso vai afetar diretamente o nosso relacionamento com Deus. A doutrina bíblica, a teologia do perdão, ou mesmo da ofensa, precisa nos levar a entender isso. Se por um lado, 2 de Pedro, capítulo 3, verso 18, fala que nós podemos crescer na graça de Deus. Se Paulo diz a Timóteo que nós podemos nos fortificar na graça de Deus, que eu gosto de dizer que a graça não apenas age, ela reage às nossas atitudes. Por outro, a Bíblia está dizendo que nós podemos nos privar, nós podemos nos excluir da graça de Deus. Em 2 Coríntios, no capítulo 6, no verso 1, o apóstolo Paulo diz, eu exorto a que não recebais a graça de Deus em vão. Isso significa o quê? Receber a graça em vão, que ela não pôde cumprir o seu papel, o seu propósito. Significa que a graça tem algum nível de deficiência em si mesmo? Não. Significa que nós podemos impedir a ação e a atuação dela na nossa vida. Então o livro de Hebreus está dizendo que nós podemos nos privar da graça de Deus. E isso é muito sério. Até porque, você deve se lembrar, né, o próprio Senhor Jesus, quando nos ensina a oração modelo, que nós apelidamos de Pai Nosso, ele disse, se nós perdoarmos os nossos ofensores, nós também seremos perdoados. Mas se nós não perdoarmos os nossos ofensores, nosso Pai Celeste não perdoará nossas ofensas. Você reconhece que o perdão de Deus é um ato da graça de Deus? Agora, se eu não perdoar alguém, me leva a não ser perdoado por Deus, significa que a minha falta de perdão estanca o fluxo da graça de Deus na minha direção. Então isso precisa ser entendido como o maior, como o pior de todos os danos. Em Marcos 5, de 23 a 26, Jesus retrata a falta de perdão, chamando ela de uma prisão.
Mas eu acredito que a gente não pode vê-la apenas como uma prisão emocional. Ela precisa ser entendida como uma prisão espiritual, né? Quando eu olho para esses dois níveis de declaração, a ordem de seguir a paz com todos, né? A advertência de não se privar da graça de Deus, eu percebo que o que Deus quer trabalhar na minha e na sua vida é muito mais o posicionamento de evitar a ofensa do que só tentar resolvê-la depois. Em 1 de João 2, verso 1, a Bíblia diz assim: amados, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E diz: se contudo, todavia, no entanto, entretanto, ainda assim, alguém der uma vacilada e pecar, temos um advogado para com o Pai. Existe remédio para o dano que já aconteceu? Sim. Mas a ordem e a instrução primária é a prevenção. A gente não precisa viver caindo para ser restaurado e levantar depois. Nós podemos evitar a queda, né? Esse é o conceito bíblico. Agora, quando falamos desse assunto, é exatamente a mesma ideia e o mesmo conceito. Só que a maioria de nós acaba trabalhando de uma forma que não é muito inteligente. A gente simplesmente se permite ser ofendido, a gente simplesmente se permite entrar nesse lugar onde a Bíblia fala de uma raiz de amargura que brota, e depois eu quero falar dessa progressão. E aí a gente decide simplesmente correr atrás de catar os cacos, né, de tentar arrumar uma situação que sequer precisaria ter acontecido. Então, o grande desafio de Deus para mim e para você é que a gente evite a amargura. Deus olhou para mim e para você e Ele, é como se em outras palavras estivesse dizendo: até eu acredito que você pode viver sem amargura. Ele disse: se alguém te ferir a face, você tem a capacidade de virar outro, né? Ele não só diz que tem, que Ele espera que a gente o faça. Mas de alguma forma a gente criou uma cultura de não dá para não ser ofendido. Então, depois que eu ficar ofendido, eu vou ver como é que eu faço e como que eu lido, né? E muitas vezes o dano de pessoas que ao longo do caminho, soldados feridos que deixaram de cumprir o seu propósito, né, se deve à sua cota, eles têm a sua cota de responsabilidade em terem se permitido ser ofendidos. É impressionante, conversando com pessoas, quanta gente desviada, quanta gente fora da igreja, quanta gente fora do ministério, porque um dia alguém o feriu. Eu tomei uma decisão no meu coração há muito tempo: ninguém vai parar o propósito de Deus na minha vida. Nem o diabo, nem ninguém que queira se fazer parceiro dele por algum momento, tentando trazer dano na minha vida, vai impedir o cumprimento do plano e do propósito de Deus. Estava conversando hoje de manhã com o Sabá e nós falamos a respeito de José, né, no Egito. Seus irmãos o traíram, seus irmãos, né, o venderam. E o que é que José faz? José depois paga o mal com o bem, porque esse é o Evangelho, né? Eles estão morrendo de medo agora que José está no poder. Eles estão esperando que José pratique aquele gospel vingativo, estilo: quem me viu passar na prova e não me ajudou, agora vai ver o que é bom, né? Mas em vez de simplesmente retalhar os seus irmãos ou se vingar deles, o que é que ele faz? Ele diz: eu vou suprir vocês, eu vou sustentar vocês, eu vou cuidar de vocês. E olha para um cenário como esse: um camarada que vivia numa aliança diferente da minha e da sua, que ainda não tinha nova natureza como eu e você temos, que não tinha o Espírito Santo habitando dentro dele como eu e você temos, e tinha condições de em Deus viver dessa forma. A pergunta a ser feita a mim e a você é: e nós? Por que nós não acreditamos que é possível viver dessa forma, blindando o nosso coração contra a ofensa, né? Muitas vezes a gente olha, eu acho lindo cada ocasião em que Deus restaura e levanta um soldado ferido, mas nós precisamos aprender a não nos ferir tanto. Eu acho extraordinário quando alguém tem uma vitória e consegue praticar o perdão, né? Quando a gente vê essa raiz de amargura que estava perturbando, contaminando muita gente, ser arrancada. Mas a pergunta a ser feita é: a gente precisava ter deixado chegar a esse ponto? Não. A gente pode evitar que isso se repita? Com certeza. Quando falava de José, hoje cedo, Sabá falou para mim: e Davi? Que o líder dele estava tentando matar ele. Porque eu vejo muita gente se queixando: meu líder me perseguiu, não me deu oportunidade, fez isso, aquilo, né? E a pergunta a ser feita é: e você vai deixar que qualquer pessoa, até mesmo um líder, roube você de Deus ou separe você do plano e do propósito de Deus? Nós precisamos entrar num lugar onde a gente decida sobreviver a todo e qualquer tipo de investida, né?
do inimigo, das pessoas, nos mantendo nesse lugar de proteção da graça de Deus, onde o nosso coração não é ferido, onde o nosso coração não se permite ser machucado. Quem está entendendo, diga amém. É lógico que quando falamos de dano, a maior parte do tempo isso está relacionado com gente mais próxima. Eu costumo dizer, se entrasse um doido pela porta ali da frente agora, xingasse a gente de tudo quanto é nome feio, eu acredito que as reações aqui poderiam ser distintas, né? Sempre tem aquele mais crente que vai dizer está amarrado em nome de Jesus, mais espiritual. Sempre tem aqueles mais práticos, normalmente os mais fortes, os maiores, que é levantar, colocar o camarada para fora, né? Com muito amor e carinho, é claro. Tem aqueles que, numa hora como essa, iriam rir. Tem gente que ri de tudo, gente. É impressionante. Eu conheço gente que diz, pastor, eu não posso ir nem num velório, eu fico nervoso, eu rio, né? Então, tem gente poder... Agora, o que eu duvido que seria a reação de alguém aqui era debruçar no encosto da cadeira aí da frente, começar a chorar e dizer, o que ele está falando de mim? Porque o que um estranho fala de você não tem o poder de te ferir ou de te atingir. Agora, quando alguém que você ama, valoriza, respeita, fala algo bem menor do que essas ofensas, o estrago pode ser muito maior, é verdade ou não é? Quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente percebe essa mesma dinâmica relacional. No Salmo 55, do versículo 12 até o 14, a palavra de Deus diz assim, porque não é um inimigo que me afronta, se fosse eu suportaria, nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas é você, homem meu igual, meu companheiro, meu amigo íntimo, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Raramente encontrei alguém que ficou ofendido com um estranho. Raramente. Tem que ser um nível, né, de dano provocado enorme, né, para que isso aconteça. A maior parte do tempo, nossas ofensas elas acontecem num ambiente onde a gente não apenas conhece, mas onde a gente nutre algum tipo de bom sentimento para com a pessoa. O que me faz entender que decepção ela é proporcional à expectativa. Então, no nosso curso de membresia na nossa igreja, durante já quase 15 anos lá em Curitiba, eu sempre, durante o curso todo, eu vou dizendo, no final, eu vou fazer uma promessa para vocês. Eu vou deixando eles em suspense. Qual é a promessa? No final, eu vou fazer uma promessa. Às vezes, né, para criar um pouquinho mais de suspense, eu digo, olha assim, eu empenho a minha palavra nisso que eu vou falar. Às vezes eu digo, vou fazer assim um juramento solene. Teve um dia que eu apelei, falei, em nome de Jesus, vou prometer algo, vou me comprometer com vocês. E eles estão esperando. E quando eu termino, eu digo assim, eu prometo que nós, como igreja que estamos recebendo você, vamos falhar com você. Alguns me olham de rosto, olhos arregalados, digo, eu prometo. Um dia um irmão me mandou um e-mail e falou, o senhor é um homem de palavra. Prometeu decepcionar a gente e cumpriu. Eu respondi o e-mail dele, dizendo, eu nunca prometi decepcionar, eu prometi falhar. Você decepcionou porque não levou minha promessa a sério. Falei, querido, vem cá, deixa a gente lavar seus pés. Né? Não permita que essa coisa esteja assim dentro de você e dessa forma. Então, muitas vezes, nós criamos, né, uma fantasia. Gente, quando você lê o Novo Testamento, tinha treta rolando o tempo todo. E os irmãos tinham que ser advertidos a saber lidar com aquilo. Porque as pessoas, né, elas têm uma configuração diferente, um desafio de encaixe relacional enorme. Agora, isso não significa que o meu e o seu coração precisem se deixar ser ferido. Mas, normalmente, aqueles de nós que ao longo do caminho fomos feridos, quando a gente começa a vasculhar, né, são as pessoas mais próximas, são as pessoas por quem nutrimos mais respeito e consideração. No entanto, nós esperamos dos outros uma perfeição, que a gente não quer ninguém esperando da gente. E isso é injusto. Porque quando nós falhamos, a gente justifica que a gente não é perfeito e a gente é humano. Quando outros falham, eles não deveriam ser humanos, eles deveriam ser perfeitos. E a gente percebe o quanto erro a gente já comete só nessa questão da expectativa. Eu acredito que se estamos decididos a não permitir que a ofensa nos toque, nós não apenas precisamos entender o que é estar com o coração abastecido e cheio de amor, mas o que é esperar que as pessoas em algum momento falem conosco. Né? E isso não precisa surpreender a mim e a você da forma como muitas vezes nós acabamos permitindo que nos surpreenda. Quem está entendendo, diga amém. Bom, a ideia principal é que a gente evite a raiz de amargura.
Mas de vez em quando alguém me diz, pastor, se eu não evitei a raiz de amargura, e essa miserável já brotou na minha vida, o que é que eu faço com ela agora? Né? O foco principal do que eu estou compartilhando com vocês é que a gente deve evitar. Né? Quem já passou sabe o dano que isso trouxe, o tanto que você sofreu, e com certeza você tem aquela predisposição de dizer, eu não quero passar por isso novamente. Mas às vezes a gente se esquece depressa de algumas coisas. Deus sabe disso o tempo todo, Ele lida com o seu povo trabalhando com memoriais. Né? Até depois de instruir os seus discípulos, dizendo que daria vida por eles, Jesus olha para os 12 e diz, negócio seguinte, cambada, eu vou morrer pelos vocês tudo. Mas todas as vezes que vocês beberem do fruto da vida, vocês vão recordar do meu sangue derramado por vocês. Todas as vezes que vocês comerem do pão, vocês vão recordar o meu corpo partido. Jesus não está dizendo que eles teriam algum tipo de amnésia, mas Ele está falando de alimentar uma consciência que seria benéfica para eles. Eu acredito que isso é importante em relação às boas coisas que o Senhor fez por nós. Né? Não podemos esquecer de milagres e intervenções de Deus na nossa vida. Josué é instruído por Deus a levantar uma coluna com 12 pedras, cada uma representando uma das tribos de Israel, que os homens tiram do leito seco do Jordão quando passam. Porque quando olhassem para aquilo, haveria um lembrete. O Deus que agiu um dia na nossa vida vai agir depois. Agora, quando a gente fala desses memoriais, eu acredito que é importante que a gente também não esqueça que algumas coisas que trouxeram dano jamais deveriam ter espaço para trazer dano na nossa vida novamente. Então, eu quero te encorajar a ter uma atitude e uma postura de blindar o seu coração. Né? Um dia uma pessoa estava assim tão ferida, ela olhou para mim e falou, me dê uma razão pela qual eu tenho que perdoar ela soltou uns adjetivos que não eram totalmente ímpios, mas nem totalmente cristãos. Né? Essa pessoa, ela disse, pastor, tudo que eu consigo é odiá-lo, não consigo pensar na ideia de amá-lo. Eu falei, então vamos começar pela perspectiva egoísta, já que você tem que amar os outros como você se ama. Essa pessoa já te feriu com a circunstância, agora você vai deixar a lembrança do que ela fez todo dia dentro de você, te fazendo mal. Você vai dar minha moral para esse miserável, o resto da tua vida fica te arruinando. Gente, eu nunca vi alguém com motivo tão carnal e egoísta conseguir acordar para a situação que estava. Eu falei, você vai deixar ela continuar fazendo? Não vou. Eu falei, você tem certeza que além do que fez, você vai deixar destruir o resto? Não vou dar essa moral para daqui a pouco. Ele falou, é contraditório o nosso papel, não é? Eu falei, você agora decidiu se ferir por causa da pessoa. Gente, o perdão e a dificuldade que eu e você muitas vezes temos com ele, falando agora de algo que já aconteceu, é que a gente trata do assunto de forma muito emocional. Outro dia alguém falou, não é justo a pessoa ter feito tudo isso por mim e ficar por isso mesmo. Eu perguntei, quem foi que te disse que vai ficar por isso mesmo? A Bíblia diz que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Então Deus está dizendo, se você se ofende, fica irado, se você tenta resolver as coisas da sua forma, a justiça de Deus não entra em operação. Isso me dá a entender o quê? Que se eu não me iro, o juiz pode entrar e julgar do jeito que ele achar melhor. O perdão é a transferência de quem tem autoridade para julgar coisas das nossas mãos para as mãos de Deus. Quando a gente começa a entender, Deus diz, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. O que significa isso? Deus está dizendo, se você decidir ser o seu vingador, você não tem ninguém que faça isso por você. Mas se você decidir não fazer e transferir, agora a diferença é que antes de juízo, Deus sempre oferece misericórdia. E se fosse eu e você os ofensores de alguém, a gente também não ia querer que Deus começasse direto com o juízo, mas sim que Ele começasse com misericórdia, não é verdade? Então, quando eu começo a olhar para o perdão, eu vejo que a grande amarra é essa armadilha emocional, porque a gente pensa, o cara já me fez isso, e agora vai ficar por isso. O senso de injustiça que bate no coração de muitos de nós, quando falamos de perdão, é muito forte. Então, algumas coisas que nos ajudam. Eu não creio que Deus quer que a gente perdoe por mera tática emocional. Então, vou ser egoísta e pensar que Ele não pode me fazer mal. Eu vou simplesmente jogar na mão de Deus para então Deus vingar do jeito que eu não poderia. Mas esses elementos, quer queira, quer não, eles estarão em operação. O que é que Jesus diz na cruz? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus está intercedendo por gente ignorante? Tá, mas ao mesmo tempo Ele está olhando para o ofensor como vítima. Porque se você olhar para o ofensor só como ofensor,
dificilmente você vai conseguir transbordar algum tipo de misericórdia. José superou muito bem a situação que ele passou, mas quando encontra seus irmãos, ele diz para eles: Deus me enviou adiante de vós. Sabe o que ele estava reconhecendo? Que um plano divino muito maior pôde acontecer independente do que tentaram. Ele não está dizendo que Deus forçou seus irmãos a fazer isso. Em Gênesis 50, 20, ele diz: vocês intentaram mal contra mim. Em outras palavras, está dizendo, foi malvadeza de vocês mesmos, mas Deus o transformou em bem. Eu e você precisamos acreditar que servimos a um Deus soberano e que tem o poder de usar até o que tentaram contra nós para nos colocar num lugar e numa condição muito melhor. No final das contas, se você faz uma análise fria, José olha para os irmãos e diz: valeu, galera. Estou por cima da carne seca, por cima de vocês, por cima da maior parte do mundo, graças a vocês, muito obrigado. Né? Eu não estou dizendo que Deus espera de mim e de você apenas uma tática emocional, mas Ele nos deu informações que nos ajudam a desprender dessa armadilha emocional de é injusto, não vou fazer. Quando você pensa, né, a respeito do perdão, você não pode pensar, bom, já que Deus me pediu algo injusto, eu vou fazer porque Ele é Deus e manda quem pode, obedece quem tem juízo. Muitas vezes esse coração não nos leva a conseguir de fato praticar o perdão. Então nós precisamos entender que por trás desse cenário que eu e você não entendemos de forma detalhada, há um Deus soberano que sabe exatamente o que é melhor para mim e para você. E diz: eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês. São planos de bem e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Inclusive quando Ele pede que você perdoe quem te feriu. Ele diz: eu é que sei. Mas Deus, essa ideia parece não ser boa. Eu é que sei os pensamentos que tem acerca de vocês. Né? Eu conheci pessoas que diziam: pastor, eu não sei quem está me fazendo sofrer mais, se foi quem me feriu ou Deus que ainda quer que eu deixe para lá. Agora, além do outro que já era o responsável, Deus vira um segundo responsável. Eu falei: chama a responsabilidade para você. Você se permitiu ser ferido, você não está querendo ouvir o que Deus te propôs para que você seja livre. Bom, vamos logo falar como se livrar dessa encrenca da raiz da amargura. Eu creio que existem dois níveis distintos. Quando a Bíblia fala de raiz, fala de algo que está oculto. A raiz se desenvolve onde? Debaixo do solo. Só que a Bíblia fala de uma raiz que brotou. Quando a semente germina, a primeira parte, né, que vem da semente no momento que germina é a raiz. A primeira coisa que se forma é a raiz. Isso está fora da vista. Mas quando a Bíblia usa o termo brotar, Jesus em Marcos 4 fala de alguém, diz que o reino de Deus é semelhante a alguém que plantou uma semente. A Bíblia diz: e a semente brota. Então primeiro vem a erva, depois a espiga, o grão cheio na espiga. Então ele começa a falar agora de um processo que é visível, está fora da terra. Há um nível de amargura onde a gente está só na raiz. Normalmente, enquanto estamos nesse nível de ofensa, as pessoas não estão vendo aquilo que está nos machucando. Mas quando a raiz brota, a Bíblia diz, além da perturbação individual interior, ela vai perturbar muita gente, porque agora ela se torna visível. Onde essa raiz virou planta, nós começamos a envenenar a vida de quem está perto. Como saber se alguém passou do estágio da raiz para a planta? É só observar o que essa pessoa fala. Pessoas feridas o tempo todo estão se queixando daquilo que lhes aconteceu. Então, você não precisa ter nenhum discernimento profundo para perceber que, de fato, alguém está ferido, está com amargura, ou se ele já saiu da raiz para a planta. Outro dia um falou para mim: pastor, eu já estou no modo árvore. O negócio já tomou muita expressão. Então, a pergunta a ser feita, né, para mim e para você, não é mero e simplesmente: puxa, então é perdoar para matar isso? Eu gosto de dizer, o que uma raiz precisa para sobreviver ou para morrer? Sobreviver, ela precisa, estamos falando da raiz, não do resto da planta, de escuridão. A raiz exposta ao sol, ela morre. Na parábola do semeador, Jesus fala de uma raiz que, porque a semente caiu num solo pedregoso, ela não se aprofunda, então quando sai o sol, ela se seca, morre. O que você precisa para manter a raiz de amargura viva? Manter isso escondido no seu coração. O que você precisa para que ela morra? Trazer a luz. E trazer a luz é abrir o coração.
Não só diante de Deus de forma honesta, mas diante das pessoas. Uma coisa fantástica e poderosa do discipulado é que essas conversas não nos protegem apenas por causa dos conselhos que podem ser dados, mas muitas vezes quando a gente identifica, reconhece, admite aquele problema, Deus pode tratar naquilo. A Bíblia diz que um anjo pega um abraço do altar e toca na boca de Isaías. Por quê? Porque ele fez uma oração dizendo, eu sou um homem de lábios impuros. Deus só pode trabalhar naquela área da minha e da sua vida, que a gente admite problema, ou necessidade. Então, quando isso é exposto, pode haver cura. O problema é que a pessoa não expõe na hora da raiz. E quando depois brota, é um outro nível de exposição, que em vez de nos trazer cura, começa a envenenar as pessoas que estão à volta. Qual é a hora de você expor? Quando ainda está raiz, no nível interno. Quando você tem que superar o sentimento. Pastor, e agora que já brotou? Eu tenho dito para alguns, fecha a matraca, boca fechada, e resolva isso agora de forma diferente, ou com outras pessoas, e não aquelas que você já estava envenenando. Mas, uma outra coisa que a gente precisa reconhecer é que toda raiz precisa de água, umidade. No ambiente seco ela não sobrevive. E alguém disse, é lógico que água, num bom sentido na palavra, sempre fala da ação do Espírito da palavra, mas água como alimento para esse tipo de raiz não tem nada a ver com Deus. E aqui eu acho que é onde entra uma atitude que é comum a todos nós, a natureza humana, autocomiseração. A gente gosta de fazer de vítima. E cada vez que alguém revive a ofensa e conta para os outros, e fala do como isso foi doído, você está simplesmente mantendo essa raiz umedecida para que ela permaneça viva. Nós precisamos aprender com a sabedoria daquele versículo apócrifo, tirado do desenho da Disney, Let It Go. Deixa esse negócio ir embora, vamos permitir que Deus toque e trabalhe em nossas vidas. Eu não vim aqui te apontar o dedo, só quem vive a amargura sabe o quão doloroso é esse processo, mas Deus não queria, para começo de conversa, nem que você tivesse entrado nele. Ele nos orientou a ter o cuidado conosco e com pessoas que estão à volta. É por isso que Jesus falou, se você sabe que seu irmão tem algo contra ti, deixe sua oferta de lado, vá ajudá-lo. Porque a gente tem que cuidar da gente e dos outros. Não podemos permitir esse espírito de Caim, que fala para Deus, por acaso sou guardador do meu irmão? Deus está dizendo, deveria. E nós precisamos ter um ambiente, uma cultura, onde não apenas a gente decida perdoar, mas o tempo todo a gente promova esse ambiente de amor e perdão, que não vai permitir soldados feridos no nosso meio. Quem está entendendo, diga amém. Mas pastor, todo mundo tem essa força de vontade, essa maturidade emocional de perdoar. Eu costumo dizer, o perdão é antes de mais nada um ato de fé. Em Lucas 17, eu quero terminar lendo esse texto. Em Lucas 17, a partir do versículo 1, Jesus tem uma conversa com seus discípulos que ela é no mínimo desafiadora para nós. Verso 1 diz assim, Jesus disse aos seus discípulos, é inevitável que existam pedras de tropeço. Algumas traduções dizem escândalos, essa palavra tem a ver com tropeço. Mas ele diz, mas ai de quem é responsável por elas. Então, primeiro, Jesus não prometeu que não haveria escândalo ou tropeço. Ele disse que ia tratar com as pessoas que as promovessem. Mas a gente vive um evangelho ingênuo, de que não existe nenhum tipo de perigo. Gente, as pessoas hoje comem e bebem qualquer porcaria de ensino na internet, sem lembrar que a Bíblia diz haveria vento de doutrina, haveria falso profeta, haveria falso mestre, haveria espíritos de demônios promovendo engano. A gente baixa a guarda demais em coisas que Deus pediu para a gente, fique esperto. Aí a gente cria uma cultura de que dentro da igreja a gente não vai se ferir. Outro dia uma pessoa falou para mim, no primeiro ano do meu ministério, ela tinha tido um problema sério, um barraco contra as duas da igreja. Eu já tinha tomado conhecimento da coisa, mas ela chega para mim e diz, pastor, estou saindo da igreja. Eu olhei, fiz cara de quem não sabia nada e falei, por quê? Ela disse, porque não tem amor nesse lugar. E eu falei, você deve estar falando isso por causa do que aconteceu com fulano e com Beltrano. Ela falou, então o senhor já tomou conhecimento, é isso mesmo. E eu me recuso a ficar num ambiente que não tem amor. Então estou saindo da igreja. Eu falei, irmã, fica à vontade. Não tinha o pastor Eibe na minha vida na época ainda. Olhei para ela e falei assim, fica à vontade, só vou pedir uma coisa. Ela falou o quê? Eu falei, seja coerente com você mesmo. Passa em casa, faça suas malas e largue seu marido e seus filhos.
Ela me olhou com os olhos arregalados e disse, como homem de Deus daria esse tipo de conselho? Eu falei, não é conselho. A senhora chegou a uma conclusão que a senhora disse que é lógica e correta. Então sustente ela até o fim. Porque se a senhora não pode ficar nessa igreja, porque aqui não tem o amor, e a sua definição de amor é um barraco que aconteceu esses anos todos, lá na sua casa tu faz barraco com seu marido, com seus filhos todo dia. Então lá também não tem amor, vaza. Ela me olha primeiro assustado, daqui a pouco ela começa a segurar a cara de risa, diz, o senhor me pegou, né? Eu falei, peguei de jeito. Eu falei, criatura, um ambiente de amor não é um ambiente onde a gente não tem problema, é um ambiente onde a gente resolve os problemas. A definição de amor é isso. Então você que está chegando, eu vou fazer uma promessa que eu faço na minha igreja, porque eu sei que vai cumprir aqui também. As pessoas vão falhar com você. E o importante é que você esteja pronto e preparado. Dizendo, e daí? Eu não vim esperando perfeição, eu vim disposto a andar no amor de Deus. Se a pessoa, outro dia o cara falou para mim, pastor, o cara tem que ser muito carnal para ter falhado comigo desse jeito. Eu falei, e você que é tão espiritual, não tinha que ter perdoado ele e ajudado essa coisa a avançar? Mas a verdade é que o que eu e você precisamos não é só esclarecer essas coisas assim nesse nível racional e emocional. Perdão é um ato de fé. É uma manifestação de misericórdia, não tem nada a ver com merecimento. Efésios 4:32 diz que nós temos que perdoar uns aos outros, assim como Deus em Cristo nos perdoou. Ele perdoou porque a gente merecia? Não. Ele perdoou só porque diz, não, esse nível de ofensa está mais fácil para mim? Não. O que ele fez? Ele manifestou misericórdia. Um dia uma pessoa me perguntou, a pessoa fez tudo isso, e o Senhor, além de perdoar, ainda vai pagar o mal com o bem? Eu falei, vou. Ela falou, por quê? Eu falei, bom, além de Deus ter mandado, o que ela fez revela quem ela é. O que eu faço revela quem eu sou. Por que eu vou deixar que ações de outros definam quem eu sou? Mas quando a gente explica que o discurso parece todo inteligente, você diz, na hora de praticar, você não vai conseguir só com o bom raciocínio e só com as emoções. Perdão é um ato de fé. Então Jesus diz, é inevitável que venham escândalos ou tropeços. E aí você temos que saber que é inevitável, vai acontecer em todo lugar. Aí ele diz, seria melhor para esse que uma pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse atirado no mar do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Gente, Deus vai lidar com quem causa tropeço? Vai. Mas calma aí, não alimenta sentimento de vingança, dizendo, ele vai pagar por isso. Olha o verso 3. Tenham cuidado. Repete comigo, tenha cuidado. Não, a gente não está cheio de advertência para isso? Mas a gente acaba ignorando. Ele diz, tenham cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda. Se ele se arrepender, perdoe ele. Se pecar contra você 7 vezes num dia, e 7 vezes vier para te dizer, estou arrependido, perdoe-lhe. Verso 5 diz, então os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta-nos a fé. Gente, esses caras estavam andando com Jesus. Tem gente que acha que eles começaram a operar milagres só depois do dia de Pentecostes. Não. A Bíblia diz que eles já discutiam entre si quem era o maior, porque eles curavam enfermos, expulsavam demônios. Esses caras viam milagres. Quando Jesus dá uma ordem de perdoar até 7 num dia, não é nem a dos 70 vezes 7, do outro texto. Pedro, eu imagino, junto com aquela turma, não sei porque eu boto sempre Pedro liderando o sindicato dos que falam rápido e sem pensar, né? Olha para o Senhor e diz, aumenta-nos a fé. O que eles estão dizendo? Senhor, restar o morto, limpar o leproso, levantar o paralítico, abrir o olho do cego, ouvir do surdo, tudo bem. Mas perdoar nesse nível, damos conta não. Aumenta a nossa fé. Eles estão dizendo, nós não temos fé para se mover no nível do que o Senhor está dizendo. Então, perdão é um ato de fé? É. Agora, o que é que Jesus respondeu quando eles pedem para aumentar a fé? Versículo 6. Ao que o Senhor respondeu, se vocês tivessem fé, como um grão de mostarda, diriam a essa moreira, arranque-se e transporte-se, ou transplante-se ao mar, e ela obedeceria. Eu tenho visto muita gente dizer, se você tiver uma fezinha, do tamanhozinho, de um grãozinho de mostarda, aliás, a NVI cometeu esse deslize, de traduzir, se tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda. Do original nunca falou de um tamanho. Gente, se Jesus uma hora elogia a grande fé de uns, e outra hora ele repreende a pequena fé de outros, está dizendo que a grande fé produz resultado, a pequena atrapalha. Ou uma fé que não é suficiente, não te leva a lugar nenhum. Agora, em outro lugar, ele vem e diz que uma fézinha do tamanhozinho de um grãozinho de mostarda resolve tudo. Ele está sendo incoerente com ele mesmo. O original nunca definiu o tamanho, diz fé como grão de mostarda. O que é o grão de mostarda? A menor das sementes. Mas Jesus não está discutindo o tamanho da fé.
Eles estão dizendo, aumenta-nos a fé. A pergunta é, como podemos multiplicar? Jesus pega uma lei da natureza e diz, você pega uma semente, e por menor que seja, quando você planta, você vai colher e ter mais do que o que você tinha. Em outras palavras, comece usando o pouco que você tem, e você vai ver aquilo que você tem se multiplicar. Ninguém vai desenvolver fé para o perdão, a não ser perdoando. Então nós precisamos tomar a decisão de colocar o sentimento de lado e dizer, se o Senhor me desafiou, está ao meu alcance, eu posso, eu consigo e não preciso fazer sozinho. Então nós podemos